mapeamento de cenários. Nós vamos trabalhar agora, espacializar um pouco esse assunto que nós começamos a trabalhar na aula passada. Então, pensando mais ou menos na linha que nós trabalhamos até agora, fizemos o primeiro módulo, que é a parte de recursos naturais e serviços ambientais. No segundo módulo, nós já fizemos levantamento de dados secundários, fizemos os mapas, né, na área das imagens de satélite, fizemos um trabalho de campo, fizemos diagnóstico de pressão, estado e resposta, tanto as fichas quanto os mapas, fizemos uma prática de valoração de serviços ambientais e começamos a fazer a parte de cenário. Na terça-feira que vem, nós vamos fazer a última etapa, que seria a parte de diretrizes. Depois que a gente fechar essa, vocês vão ter mais ou menos 2 semanas que, enquanto a gente vai ter no terceiro módulo, que é o módulo de política ambiental, inclusive a parte de diretriz já é uma transição, né, para a parte de política ambiental, aí vocês vão ter, fora do horário de sala, vocês em grupo vão montar o relatório, né, com as atividades e vão entregar o relatório e vão apresentar no último dia de aula, que vai ser no dia 21. Certo? Bom, então, na aula agora, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar para vocês qual que é a atividade que nós vamos fazer, também nos mesmos grupos que vocês começaram a fazer na aula passada. Depois, mas vocês já não vão começar a fazer, eu só vou passar qual que é a atividade e depois eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas conceituais, alguns exemplos de mapeamento de cenários, para vocês já irem pensando, enquanto eu vou mostrar os exemplos, os conceitos, como que vocês podem aplicar no exercício de vocês. E aí depois de algum tempo, né, quando terminar, aí vocês vão juntam em grupo e fazem a atividade em conjunto, tá bom? Então, a ideia é essa, os mesmos grupos da aula passada, vocês vão fazer 2 mapas para o ano de 2063. Cada um vai ser um cenário. 2063 porque o nosso horizonte da nossa atividade de cenário, desde a aula passada, é 45 anos, né? A partir de agora. Vocês vão fazer 2 cenários, cada um vai ser um mapa. O cenário tendencial e o cenário propositivo. O cenário tendencial, vocês já pensaram, vai ser pensando nas tendências identificadas. Nós já pensamos em várias tendências. Quando vocês primeiro pegaram as fichas de campo em grupo e discutiram, vocês identificaram algumas tendências de cada um dos itens. Depois, na oficina de valoração de serviço sistêmico, vocês também, quem ficou até o final da aula, mas eu mostrei na aula passada, né, as tendências, como que deu para fazer cenários futuros, né, dos serviços ambientais, então a gente já viu umas tendências. E depois, na última aula, vocês identificaram 2 tendências, depois escolheram uma e fizeram os eixos do cenário, né, com uma das tendências. Então, vocês podem pensar nessas tendências todas que vocês já identificaram até agora e pensar como que se comportaria a nossa área de estudo, a bacia da UFABC, se nesse cenário que a gente fala que chama business as usual, que é como se as políticas, as dinâmicas que estão acontecendo na bacia continuassem acontecendo da maneira como elas estão sendo feitas agora, certo? Nenhuma mudança drástica, nenhuma intervenção. Vocês identificaram algumas incertezas na aula passada, fontes de variação. Mas, para esse cenário tendencial, pensa que nesses fatores incertos, seria mais ou menos o resultado médio, tá? Não é nem um extremo e nem o outro, tá bom? Pensando assim, a gente não vai considerar tanto essa variação das incertezas nesse cenário tendencial. E vocês vão fazer um cenário propositivo. Vocês vão discutir em grupo qual que é a bacia hidrográfica, qual que é o território que vocês querem, como que deveria ser. Pensando no mesmo contexto da aula passada, que vocês estão trabalhando como se vocês fossem gestores municipais de São Bernardo do Campo, né? Então, o que vocês, sendo gestores municipais de São Bernardo do Campo, o que vocês gostariam, como vocês gostariam que fosse, né? Só que não é um cenário de conto de fada, não é um cenário assim perfeito. Tem que ser um cenário possível a partir de intervenções e políticas públicas realistas
e que estejam na alçada de decisão do município, certo? Então, o que o município pode fazer e que pode mudar esse cenário tendencial e transformar num cenário melhor, certo? Então, como que ficaria, como que seria esse cenário possível, né? Então, são esses dois cenários que vocês vão fazer nessa aula de hoje. Bom, como que vocês vão fazer? É livre. Então, não tem nenhuma regra, se vocês têm que fazer de um jeito, têm que fazer de outro. Eu vou dar para vocês várias sugestões. E vocês vão poder discutir em grupo qual que é a melhor maneira de vocês fazerem, tá? Alguns métodos de mapeamento que são opções mesmo para vocês. Por exemplo, pode ser o desenho livre da paisagem da bacia. Se vocês quiserem desenhar as arvorezinhas, casinhas, pessoas, animais, do jeito que vocês quiserem, pode fazer também, tá? Vocês podem fazer cenários de uso e ocupação do solo. Então nós já fizemos aquela primeira aula, logo depois do campo que a gente pensou no como que seria o uso e ocupação atual na nossa área de estudo. Agora a gente pode pensar como que isso ia se comportar no futuro, tanto no tendencial quanto no propositivo, certo? Outra maneira seria vocês articularem com aqueles mapas que vocês fizeram de pressão, impacto, pressão, estado e resposta. Pensando assim, como que esses elementos de pressão, estado e resposta que vocês mapearam, eles vão mudar tanto no cenário tendencial quanto no propositivo, mas aí vocês vão fazer um mapa só, então vocês vão ter que sintetizar um pouco, né? Quais que seriam os elementos mais importantes ou alguma maneira de combinar eles. Pode ser também um cenário de mudança no fornecimento e no acesso aos serviços ecossistêmicos, pensando um pouco naquela prática de valoração do serviço ecossistêmico que vocês identificaram, né? E pode ser uma combinação também. Vocês podem pegar elementos diferentes, combinar desenho, ocupação, elementos de pressão, estado e resposta, serviços ecossistêmicos, da maneira que vocês preferirem, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. E antes de vocês começarem, eu vou passar agora alguns conceitos, alguns exemplos, para vocês também terem mais elementos para fazer isso. Então, esse aqui é um exemplo de mais relacionado à parte de desenho livre, né? São cenários que foram feitos para a Suécia. E eles utilizaram aquele mesmo método que vocês utilizaram na aula passada dos quadrantes, de ter um eixo e outro eixo, né? Então, eles colocaram assim, para o lado de cá, seria poder de decisão centralizado. E para o lado de cá, poder de decisão local, mais comunitário, de pequenas, mais descentralizado. E na metade de cima, sem o tratado sem a Suécia assinar o tratado de mudança do clima, as obrigações, e no cenário de baixo assinando e assumindo os compromissos para a mudança do tratado de combate às mudanças climáticas. Então, vocês veem, na verdade, como esse tipo de cenário ele foi feito à mão, o pessoal, os cenários participativos que as pessoas desenharam, e depois a equipe de planejamento fez a edição gráfica para ficar mais bonitinho, apresentável, publicável, né? Então, vocês veem que eles desenharam, por exemplo, se vai ser concentrado em grandes cidades, a população, se ela vai ser dividida, como que vai ser os meios de transporte, onde você vai ter mais ou menos floresta, o uso do solo, né? Se é mais pastagem, mais floresta, mais agricultura ou não, como que vai ser, se vai importar energia de fora, se vai gerar energia dentro do país. Várias coisas estão representadas aqui, mas de uma maneira mais artística, mais livre, mais intuitiva, que é uma maneira de fazer o cenário, certo? Bom, eu não sei se cada uma eu vou acendendo, apagando a luz, conforme está ficando melhor para visualizar. Uma outra maneira seria, que eu tinha falado para vocês, de um cenário de mudança do uso e ocupação do solo. Então, esse aqui é um estudo de cenários de uso e ocupação do solo para Pequim, na China, a região metropolitana. Então, basicamente a gente tem a parte urbana, área com agricultura, em amarelo,
E aqui em verde ficou difícil de diferenciar, mas tem tanto floresta quanto pastagem, tá? É porque um é claro e escuro, ficou muito bom no slide. Mas então eles pegaram de 2010 e estimaram, a partir tanto de modelo participativo quanto modelagem matemática, como que ia crescer para 2020 em dois cenários diferentes. Um com a urbanização rápida, que seria o tendencial, e o outro adotando algumas medidas de planejamento ambiental, com certas restrições de ocupação de áreas que seriam mais importantes. Então, assim, dá para ver que em alguns lugares teve menos crescimento, por exemplo, não drenou áreas úmidas, né, de água, por exemplo, algumas coisas assim. Então, essa é uma maneira também simples de pensar e de planejar em cenários de mudança de uso e ocupação do solo. Já mudando um pouco para aquele que eu falei para vocês de pensar os elementos de pressão, estado e resposta, esse aqui é um exemplo de um estudo que foi feito para susceptibilidade erosiva na região metropolitana de Goiânia. Então, pensando assim, como que estaria o estado que a gente pensou na questão da erosão, né? Que era um dos itens, por exemplo, da nossa ficha, que vocês anotaram em campo. Então, seria o cenário atual, como que estaria, quer dizer, o mais verde seria menos problema de erosão e mais amarelo, mais problema. E dois cenários, um se substituísse as áreas de vegetação nativa por pastagem, como que ficaria, e outro como que ficaria se substituísse o cenário, as áreas de vegetação nativa por agricultura. Então, com isso consegue avaliar um pouco, né, pelo menos imaginar, no caso usar um modelo, né? Mas a gente poderia pensar de uma maneira mais conceitual também o que aconteceria com o estado da bacia se muda os elementos de pressão, né? Que seria, no caso, o uso e ocupação do solo, por exemplo. Então a gente poderia pensar como que esses efeitos são encadeados uns nos outros. Outro exemplo, agora entrando mais para a parte de serviços ecossistêmicos, esse foi feito para a bacia do rio Guadiana, em Portugal, pensando assim, como que é a relação entre oferta e demanda de recursos hídricos, de água. Então, eles colocaram um cenário futuro tendencial, que é um dos que vocês vão fazer, o tendencial, né? Pensando assim, que mais verdinho seria mais oferta de água e menos demanda, e mais vermelho seria mais demanda do que oferta, né? E o equilíbrio mais ou menos no amarelo. Então seria o cenário tendencial e outros cenários alternativos, por exemplo, aumentando mais agricultura e indústria do que no cenário tendencial, ou aumentando mais indústria e comércio em vez de agricultura. E aí pensando como que ficaria essa oferta, essa demanda, esse acesso. Para a nossa área de estudo, talvez vocês não fariam exatamente dessa maneira, porque é difícil a gente pensar o consumo de água em diferentes pontos da nossa bacia. Mas de outros serviços ecossistêmicos, a gente pode pensar, eles aumentariam, diminuiriam, em que parte, quem que teria acesso ou que teria prejuízo em relação a esses serviços, né? Essa oferta desse serviço. A gente poderia pensar nisso também. Bom, eu acho que a gente pode deixar aqui por enquanto. Agora entrar um pouquinho na parte conceitual de um área de estudo que chama coremática. Alguém aqui já estudou coremática? Então, é uma área de estudo pensando assim, como que a gente usa a linguagem gráfica para representar elementos, processos, dinâmicas espaciais. E normalmente são, num contexto bem simplificado, não é uma precisão de localização cartográfica, é um mapeamento mais conceitual e que ele é muito usado, por exemplo, em cenários, anotação, mapeamento participativo, por exemplo, e que é interessante porque muitas vezes a gente fica muito preso, por exemplo, na cartografia do geoprocessamento, que dá os resultados certinhos, mas muito quadradinhos, e a gente esquece que se a gente poder desenhar livremente nos mapas, a gente tem outras opções de representar também. Então é para trazer um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Então, para dar um exemplo, vamos supor que a gente quer trabalhar
quer fazer uma discussão sobre política de gestão de recursos hídricos no Brasil. Então, uma maneira seria a gente mostrar um mapa do Brasil com os rios. Seria uma cartografia convencional, né? E aí começar a pensar, entre esse rio aqui, essa bacia, como é que a gente faria? Faria aquilo, faria isso, implementaria essa política. Uma outra maneira, usando, por exemplo, esses princípios de coremática, seria um outro tipo de mapa, esse aqui. Vocês estão vendo que é um mapa, tem a forma mais ou menos do Brasil, mas não precisa ser certinho, porque todo mundo entende que é o Brasil. E aí a gente começa a desenhar elementos de maneira esquemática. Por exemplo, a área azul seriam as áreas mais úmidas. A área branca, as áreas menos úmidas, com a área do semiárido, né, com desertificação aqui. E aí a gente colocaria, por exemplo, essas áreas com essa achura de cá são as áreas que inundam na época das chuvas, o Pantanal, aquela área da Bacia do Prata. Aqui seriam as áreas com maior intervenção na drenagem dos rios, transposições, barragens, por exemplo. Essas linhas vermelhas seriam os limites das principais bacias, as principais regiões hidrográficas. A gente pensa, a chuva cai, ela vai para um lado ou para o outro, né? E aqui em verde seria o limite da Amazônia, pensando toda a dinâmica diferente da floresta amazônica. Então, a partir de um mapa esquemático desse, a gente consegue pensar como que a gente poderia direcionar diferentes políticas públicas para cada região do Brasil. E aqui seria a área de vegetação inundada, né, dos igarapés da Amazônia. Então a gente pode pensar assim, nessa área que tem intervenção de drenagem semiárido, uma política, essa parte que é seco, um semiárido, outro. Parte da Amazônia, uma outra política. Aqui embaixo na área de inundação que cruza com intervenções de drenagem, uma outra política. E assim, a gente conseguiria fazer talvez uma discussão mais rica do que simplesmente se pegasse só esse mapa de cá. Então, é um pouco assim, essa capacidade da gente às vezes rabiscar um mapa numa discussão e trabalhar com isso. Então, só para trazer um pouquinho do que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, vocês lembram, na segunda aula depois do campo, né, a gente trabalhou com limite territorial, pensando assim, como que a gente poderia discutir a nossa área de estudo, pensando nos limites de relações de poder, por exemplo. E agora eu queria que vocês pensassem o seguinte, tudo bem, a gente fez a discussão na aula, como que está atualmente. Então, como que a gente poderia pensar, às vezes, representar isso para o futuro, por exemplo? Será que mudariam esses limites, essas relações de poder, de influência, por exemplo? A parte dos raios de ação que a gente discutiu, tanto o raio de ação de decisão, quanto o dos impactos ambientais também, né? E os corredores, pensando também, a gente discutiu que corredores que teriam de fluxos na nossa área, tanto de movimentação de pessoas, quanto dos animais, do fluxo gênico das espécies de plantas, a questão dos fluxos de água, de energia dentro da nossa... e de poluição também, né, dentro da nossa área de estudo. E as unidades homogêneas, pensando assim, que cada unidade, seja de ocupação ou de outra forma de representar, ela tem também dinâmicas internas próprias, né? Então a gente discutiu, vocês lembram que a gente discutiu como que a gente poderia usar esses 4 unidades de análise dentro da nossa área. Então a gente começa para pensar assim, já que a gente discutiu como que a gente poderia usar esses 4, vamos pensar agora como que a gente poderia usar esses 4 para pensar nos cenários futuros, né? Para a gente fazer uma conexão com o que a gente já discutiu agora com o pensamento para frente. A gente também discutiu naquela aula sobre a ecologia de paisagem, né? Sobre essa questão de analisar manchas, corredores, né? Se está fragmentado, se não está, se está com efeito de borda, no caso, se tem tamanho suficiente para ter uma área mais preservada no meio. Então, e nós discutimos como que a gente poderia aplicar isso na nossa área de estudo. A gente fez essa discussão da conectividade, da fragmentação, do efeito de borda. E agora vamos pensar isso para os cenários futuros. Qual a tendência? Piorar, melhorar? A tendência, se é possível fazer uma proposição para aumentar a conectividade
topologia de paisagem vocês podem usar, inclusive, para vocês desenharem nos mapas também. Então, agora que eu já retomei um pouco, eu vou querer trazer para vocês um pouco dos princípios de coremática. Então, um deles, normalmente a gente pode pensar que existem formas de mapear o que a gente chama de coremas estruturais, que são os elementos, que a gente pode falar como que está hoje, como que está no futuro, né? E os coremas dinâmicos, que são os processos que estão acontecendo. E para a parte de cenário, essa parte da questão dinâmica é interessante para vocês pensarem também como que está mudando os processos ao longo do tempo. Ou quais são as tendências, as direções, né? Então, primeiro corema estrutural que a gente já conversou, aplicado na nossa área de estudo, são os territórios, como que eles estão divididos, as relações de poder, de influência, né? E de acesso também na bacia. Nós podemos pensar também nos fluxos, então a gente já pensou nos corredores, né? Já fez essa discussão. Como que estão conectados, como que flui de um lugar para o outro, tantas pessoas, energia, materiais, poluição. Vamos pensar também na questão de hierarquia. Tanto hierarquia de onde que vem as decisões, quem que tem mais poder, por exemplo, quanto quem polui mais, ou quem que toma mais decisão, onde que tem mais investimento e menos investimento também. Tudo isso a gente pode representar por formas cartográficas também, né? Bolinhas maiores, menores, por exemplo. E essa questão da diferenciação do espaço, de uma área ser diferente da outra. E a gente pode pensar tanto na divisão brusca, ou seja, daqui para cá é de um jeito, daqui para cá é de outro, quanto numa transição gradual também, que a gente poderia desenhar, mudando aos poucos, né, quando a transição acontece aos poucos, de um lado e do outro. Dos coremas, da parte dos processos dinâmicos, a gente pode pensar, por exemplo, na direção dos fluxos. Então, por exemplo, normalmente tem uma direção preferencial de um lado para o outro, por exemplo. A gente pode desenhar uma setinha, por exemplo. Poderíamos também pensar na questão de atração e de dispersão. Algo que está dispersando poluentes ou está atraindo pessoas, ou algum outro tipo, né, de atitude que está dispersando ou atraindo também. Questão de decisão, recursos, dinheiro. E nós vamos pensar em transformação, que para o cenário é importante. Por exemplo, uma área está expandindo ou está retraindo. Ou uma área está mudando de lugar, algum elemento que era aqui agora passou para lá, por exemplo. A gente pode desenhar isso nos mapas. Então, para dar alguns exemplos para vocês de como que aplicam todos esses tipos de princípio, né? Eu trouxe para vocês que é um cenário que foi feito num mapeamento participativo de cenário para a área de Pisa, na Itália, né? E aí o pessoal desenhou usando esses princípios, né? Então, por exemplo, a parte de malha dos territórios tem essa região que é uma região protegida natural pela legislação, por fiscalização, que ela não pode ser ocupada. Essas áreas, esses 3 círculos aqui, seriam as áreas de contato, que têm características de ocupação diferentes. Por exemplo, a área de horta e pomares, a área de pastagens e cereais, que é uma área pouco utilizada, agrícola, mas que a princípio se manteria, né, uma área mais estagnada produtivamente. E poderia ter a questão de hierarquia de novos investimentos. No caso aqui, seria investimento em turbinas eólicas para geração de energia. Aí poderia ser maior ou menor conforme o investimento, com cores diferentes, por exemplo. Do tropismo, que seriam os fluxos, aí colocaram, por exemplo, as vias, por exemplo, para ecoturismo, para acesso das pessoas de uma região a outra. E propostas, por exemplo, de mudanças, por exemplo. Criação de novos parques integrados com fazendas e escolas, na borda da cidade, na interface com a área rural. Ou os mercados, né, onde você tem a atração dos produtos produzidos na área rural. Então a gente consegue pensar nas dinâmicas também que estão acontecendo no território. Então esse é um exemplo de
poder fazer um cenário usando esses princípios da coremática, né? Ou seja, a gente não tem uma precisão de localização, não precisa ser tanta, mas a gente consegue transmitir a ideia do que a gente quer. Tentando assim combinar um pouco as opções também que eu passei para vocês, a gente pode pensar, acho que agora eu tenho que apagar de novo. Por exemplo, poderia ter um desenho livre de cenário, de paisagem, por exemplo, aí as montanhas, onde tem as vaquinhas, as comunidades, né? O relevo, o rio, as estradas, por exemplo. E a gente poderia combinar isso com os elementos de coremática que eu estou explicando para vocês. Que aí nesse caso desse estudo eles, por exemplo, representaram desse jeito. Pegaram esse desenho e desenharam em cima. Então tem, por exemplo, a área ocupada principal que ela atrai, por exemplo, né, o centro gravitacional, que aí tem as setinhas. Essa diferenciação de hierarquias, né, áreas menores e maiores para questão de decisão, investimento, o fornecimento de serviços do núcleo maior para os menores, as áreas produtivas, agrícolas e as dinâmicas, né, as áreas mais dinâmicas do território também, onde circulam os bens, as pessoas. Então, por exemplo, e as vias, né, de circulação também. Então, é um exemplo que utilizou todos esses redes, hierarquia, os contatos, né, das áreas diferentes, as direções dos serviços, a atração, a transformação, todos utilizando sobre um desenho livre, que daria para combinar e adicionar mais informação, dar mais riqueza para um desenho livre. Agora, então, para completar, eu queria repassar para vocês assim, uma série de elementos gráficos que vocês podem utilizar. Lembra que quando a gente começou a conversar um pouquinho antes de sair para cá, eu tinha falado para vocês, podem anotar nos mapas, lembra? Pontos, linhas e áreas, né? E agora vamos pensar como que a gente pode usar isso. Então, assim, pensando que o ponto, a linha, a área, quando eles combinam, a gente pode passar uma informação até mais complexa que a gente chama de rede. Então, pensando, por exemplo, da malha, dos territórios, dos limites de poder, de influência, por exemplo. A gente pode pensar, além da linha, que a gente faz normalmente a gente pensa que são os limites, né? E o território, que seria, por exemplo, a área dentro desses limites, a gente pode pensar que dentro vai ter um ponto que é o ponto maior de decisão, por exemplo, a capital de um estado, de uma região, ou um centro onde ocorrem as decisões. E a gente pode combinar numa rede, né? Pensando em diferentes territórios, com diferentes centros de decisão e com seus limites. Uma outra forma também, quando a gente trabalha com a disposição dos fluxos, né? Que a gente começou do tropismo. As vias de comunicação, as linhas é o mais fácil da gente pensar. Mas a gente pode pensar que cada encontro delas é um nó, que seria um ponto. São lugares onde se encontram e onde flui de um nó para o outro, né? A circulação. Então a gente pode pensar nessa questão também, desses centros, entroncamentos. E a gente pode pensar assim, no fluxo, tanto na forma de uma linha, quanto pensando de uma maneira um pouco mais grossinha, né? Pensando, por exemplo, uma área que está drenando, que a circulação está correndo por ela. Igual a gente pode pensar, por exemplo, no corredor de ecologia de paisagem, que ele não é uma linha, né? Você tem uma faixa que vai drenando. Pode pensar em uma área de drenagem, por exemplo, né? E a gente pode combinar as áreas, as vias e os nós, todos juntos no gráfico, que seria uma rede mais complexa também. Podemos pensar também na questão de gravitação, que eu conversei com vocês. Seria, por exemplo, um ponto que ele atrai algo dos demais, por exemplo, ou que ele expande, né, ou que ele influencia os demais pontos, por exemplo. E nós podemos pensar, por exemplo, a gente tinha falado da área de influência, né? Que é uma área onde tem um impacto que ele vai diminuindo gradualmente, onde tem um poder de decisão que vai diminuindo aos poucos também, que onde ele tem a parte onde tem maior influência e que depois vai diminuindo. E que, às vezes, pontos que estão em locais diferentes dessa área, eles vão sofrer mais influência ou menos influência também. A gente pode pensar tanto nessa parte
das linhas de influência, ou a gente pode pensar, por exemplo, em representar como faixas graduais. Por exemplo, do mais escuro para o mais claro, né? Mais escuro é onde o impacto é maior, ou onde a influência é maior e depois vai diminuir, ficando menor. E a gente pode pensar também como que essas relações de fluxos, às vezes elas estão relacionadas a um centro e que também tem limites de atuação, onde depois que passa desses limites, essas relações em relação ao centro vão perdendo e vão dar espaço para outros centros também de atuação. Então, é uma maneira de representar. Outra maneira de a gente representar são as questões dos contatos, que são as diferenças de áreas. A forma mais comum é representar áreas diferentes. Ou mais simples, uma linha, né? Que fala assim, aqui tem uma barreira, por exemplo. Barreira para os fluxos, barreira para acesso, barreira para algum tipo de característica. Só que a gente pode pensar que nessas linhas ou nesses contatos podem ter pontos de passagem. São lugares onde essa barreira não funciona, né? Onde, por exemplo, tem um acesso de pessoas, uma área onde passa água, onde passam os animais, por exemplo, que a gente pode representar também. E a gente também pode representar como que as dinâmicas das redes, elas podem mudar de uma região para outra. Pensando assim, que a gente tem pontos e fluxos, movimentos que, às vezes, em uma região que é mais dinâmica, ele funciona de uma maneira, e em outra região que é menos dinâmica, por causa das características próprias, funciona de uma maneira diferente. Opa! A gente voltou aqui. Em relação também a essa questão das direções, que é o tropismo, a gente pode pensar que a gente tem um ponto como centro de atração, que a gente já falou da gravitação, né? Só que a gente estava focando no ponto, mas a gente também pode focar mais no que sai do ponto, por exemplo, né? Nós podemos pensar em linhas de partilha, que é o que eu mostrei para vocês naquele mapa, por exemplo, dos divisores de água, né? A água vai para um lado, vai para o outro. E também na superfície de tendência, que a gente já trabalhou um pouco, a gente teve aquela aula sobre bacia hidrográfica nas curvas de nível, né? Pensando que a água sempre vai do alto do morro para baixo, né? E aí a gente pode pensar tanto essa questão dos divisores quanto das tendências de ir morro abaixo, por exemplo, não só para a água, mas para vários processos que vão também nessa mesma direção. Por exemplo, a água, a gente pode pensar tanto a água do rio, como pode pensar, por exemplo, o esgoto, por exemplo, né, que vai seguir na direção da topografia. Ou podemos pensar, por exemplo, o lixo que é carreado no momento da chuva. Ou podemos pensar também nos sedimentos carreados pela erosão, por exemplo. Ou podemos pensar até no deslizamento de massa que vai descer morro abaixo. Tudo isso a gente pode representar, inclusive, colocando setas, né, mostrando essas direções. E a gente pode pensar também um pouco assim, que uma área de influência, ela pode funcionar diferente para diferentes direções. Então, por exemplo, a gente tem um centro de uma área de influência ou de impacto, que às vezes para uma direção ela funciona de uma maneira e para outra ela funciona de outra. Ela, por exemplo, diminui mais rápido ou interage de uma maneira diferente. Outra maneira da gente pensar são as dinâmicas territoriais. A gente pode pensar em pontos, por exemplo, marcar um pontinho com mais ou com menos, em áreas que têm tendência a aumentar ou diminuir certo atributo, certa característica, uma maneira simples, né, de mais e menos. Podemos pensar em áreas de eixo de propagação, qual que é a tendência de mudança, por exemplo, dessa ocupação do solo, para cá, para lá, por exemplo. A gente pode pensar em áreas progressivas de mudança. Pensando assim, que a gente pode falar assim, essa é a área no cenário atual, depois ela ia crescer para cá, depois ela ia crescer para cá, e mapear essa expansão gradual, por exemplo. Ou a gente pode pensar, articular essas três questões juntas de uma maneira mais complexa. Pensando que a gente vai ter pontos que podem aumentar ou diminuir, que podem expandir, por exemplo, e que podem criar, por exemplo, novas áreas um pouco mais adiante, por exemplo. Então a gente pode fazer uma representação mais complexa também. E a gente pode pensar na hierarquia. Tanto a hierarquia de pontos onde tem mais
poder, menos poder, mais investimento, menos investimento. Quanto a gente pode pensar em relações de dependência entre áreas diferentes. Pensar, por exemplo, que dentro de um território a gente pode ter subterritórios diferentes, hierarquias de territórios, né? E subconjuntos também, né? Pensando assim, que vai ter uma área com dinâmicas territoriais diferentes dentro, por exemplo. E transformar isso, por exemplo, pensar como que será que vai gerar redes também, de relações entre esses diferentes poderes de decisão, de influência também. Então, eu mostrei muita coisa para vocês. Na verdade, assim, vocês vão escolher, né, o que vocês acham, que elementos gráficos vocês acham mais interessante utilizar. E só para dar um exemplo, é um exemplo que ele não é ambiental, mas acho que ele mostra de uma maneira interessante como que dá para combinar tudo isso. São cenários, esse é de cenários para uso da internet no Brasil. Então vocês veem, por exemplo, colocou a hierarquia de centros urbanos, os pontos, as principais relações maiores ou menores entre eles. A questão da gravitação, que seria assim, que tanto atrai investimento, mas também gera investimento para expandir o investimento a partir deles e gera decisões para as outras regiões. Áreas com mais e menos, que seriam áreas que estão tendendo a melhorar ou piorar a infraestrutura. A gente tem a questão da gravitação, que seria onde está mais concentrado o poder e o investimento, como que vai diminuindo gradualmente. E tem questões de diferenças de áreas. Por exemplo, tanto como a forma de comunicação às vezes muda de uma maneira brusca, como às vezes muda de uma maneira gradual também, né? As duas maneiras de representar as mudanças, de contato. Tem, por exemplo, as tendências de expansão, que seriam essas aqui, e a identificação de áreas com problemas, que aí podem ser descritos quais que são os problemas que tem nessas áreas também. Então vocês veem que de uma maneira mais conceitual, tem também essas setinhas para fora, que seriam assim, influências para fora da nossa área de estudo, que a gente pode pensar. Será que tem influências que estão vindo de fora para dentro, ou de dentro da nossa área de estudo para fora, por exemplo? Que a gente poderia também colocar nos cenários também. Então, vocês verem assim, como que dá, de uma maneira mais conceitual, a gente consegue usar vários recursos para passar as dinâmicas, os elementos do território e como que estão as tendências ao longo do tempo, dos cenários, como que isso está se alterando, certo? Então assim, isso tudo era mais para estimular vocês, para dar ideias. Vamos ver como é que a gente está de tempo, né? E aí, agora, é para vocês sentarem em grupo e discutirem como que vocês vão fazer. Eu queria dar uma sugestão para vocês, assim, para vocês pensarem tudo que vocês já fizeram até agora nesse módulo, né? E pensar assim, que os cenários que vocês vão fazer, de preferência, que eles fiquem coerentes com o que vocês já fizeram. Desde as fichas, dos mapas de como está a situação atual, a prática de serviços ecossistêmicos, a prática de cenário que vocês fizeram, para que vocês depois, na hora que vocês colocarem no relatório final de cada grupo, vocês consigam interpretar de uma maneira coerente, né? Todos esses produtos que vocês estão fazendo, tá certo? Então, eu vou passar para vocês os mapas em papel vegetal de novo, mais alguns. Eu tenho aqui algum material de desenhos, quem precisar, e alguns mapas com imagem de satélite, se alguém quiser colocar no fundo, mas se vocês não tiverem trago também, tá? Vocês podem sentar em grupo e começar a fazer, e eu fico tirando dúvida, conversando, fica à vontade para chamar, tá bom?